Nunca pensou que viajar de avião poderia ser tão emocionante e ao mesmo tempo tão perigoso? Hoje, vamos te levar em um voo pelas pistas mais arriscadas do mundo. Prepare-se para conhecer os 10 aeroportos mais perigosos que fazem até os pilotos mais experientes suarem frio. Começamos nossa lista com o Aeroporto 10 Aeroporto de McMurdo, Antártida, um desafio nas extremidades da Terra na costa da Antártida. McMurdo é a maior estação de pesquisa da Antártida, e o aeroporto não é como qualquer outro. Sua principal função é servir de conexão para missões científicas, trazendo pesquisadores e suprimentos essenciais para o clima mais inóspito do planeta. Aqui, não há voos comerciais. A maioria dos aviões que aterrissam são militares ou de carga, operados sob condições extremas. Em McMurdo, as pistas não são feitas de asfalto ou concreto, mas sim de gelo e neve compactada. Existem 3 principais pistas: a Williams Field, a Pegasus Field e uma terceira chamada de Ice Runway. A mais impressionante é a Ice Runway, onde os aviões precisam pousar diretamente no gelo. Mesmo sendo espesso, o gelo está sempre mudando e requer manutenção constante. Visibilidade a quase zero. O clima na Antártida é implacável. Os ventos podem atingir velocidades devastadoras e a visibilidade muitas vezes cai a quase zero devido a tempestades de neve. Pilotos enfrentam desafios únicos, como o fenômeno conhecido como Whiteout, em que o horizonte desaparece completamente, dificultando a navegação e a aterrissagem em McMurdo. Além do clima, outro grande obstáculo é a falta de equipamentos de pouso sofisticados, como os que existem em aeroportos modernos. Isso significa que a maioria das aterrissagens depende da habilidade do piloto e de técnicas visuais. Os pilotos precisam de uma formação especial para operar em McMurdo, uma vez que pequenos erros podem ter consequências graves. As equipes de terra em McMurdo estão constantemente trabalhando para manter as pistas seguras, compactando gelo e removendo neve. A espessura do gelo é monitorada regularmente para garantir que possa suportar o peso de aeronaves pesadas. Durante o verão antártico, a pista de gelo pode derreter e ficar inutilizável, o que obriga as operações aéreas a serem temporariamente suspensas. Os voos para McMurdo são operações logísticas complexas, com longas rotas que partem principalmente da Nova Zelândia. Esses aviões trazem desde suprimentos para os pesquisadores até alimentos e equipamentos essenciais para as expedições científicas. As aeronaves, como o C-17 e LC-130, estão preparadas para pousos difíceis e condições extremas. O aeroporto de McMurdo é uma janela para um dos ambientes mais hostis da Terra. Aqui, a natureza impõe suas regras e voar é uma batalha constante contra os elementos. Um lugar onde cada pouso é uma façanha de engenharia e resistência humana. Nono Aeroporto de Juancho Irauskin, Saba. O aeroporto com a menor pista comercial do mundo. Você está preparado para pousar em uma das pistas mais curtas do mundo? Hoje, vamos explorar o aeroporto de Juancho Irauskin, na pequena ilha caribenha de Saba. Com apenas 400 metros de pista, este aeroporto é considerado um dos mais desafiadores e perigosos do planeta, rodeada pelo Mar do Caribe. Saba é uma ilha vulcânica localizada no Caribe, pertencente ao Reino dos Países Baixos. Apesar de seu tamanho diminuto, Saba abriga um dos aeroportos mais famosos do mundo. O aeroporto Juancho Irauskin está localizado em um estreito pedaço de terra, com penhascos em um lado e o oceano em ambos os extremos da pista. O que faz desse aeroporto um dos mais perigosos é sua pista minúscula de apenas 400 metros, a menor pista comercial do mundo. A maioria dos aeroportos comerciais tem pistas com mais de 2.000 metros, o que oferece uma margem muito maior para erro. Em Saba, qualquer falha na decolagem ou no pouso pode resultar em um avião caindo no oceano ou batendo em penhascos, ajustando cuidadosamente os controles. Os pilotos que voam para Saba precisam ter uma habilidade excepcional. Somente aeronaves pequenas, como aviões turbohélice, podem operar aqui. Além disso, os ventos fortes que frequentemente atingem a ilha e a falta de sistemas avançados de navegação tornam a aproximação ainda mais complicada. Cada pouso é uma verdadeira prova de precisão. Uma das características mais impressionantes de Juancho Irauskin é a proximidade do oceano. A pista termina abruptamente em penhascos de um lado e no mar do outro. Qualquer deslize pode levar um avião a cair diretamente nas águas do Caribe, tornando os pousos e decolagens verdadeiramente emocionantes, para os pilotos e passageiros, reduzido dos aviões permitidos. Devido às suas características extremas, o aeroporto de Saba não recebe grandes voos comerciais. Apenas pequenas aeronaves, como as operadas por companhias regionais, têm permissão para pousar aqui. Isso limita o tráfego aéreo, tornando a viagem para Saba uma experiência exclusiva, e para muitos, assustadora. Apesar dos desafios de pousar,
O aeroporto de Saba é a porta de entrada para uma ilha deslumbrante. Saba é conhecida como a Rainha Inviolada, por suas paisagens intocadas, trilhas montanhosas e um dos melhores destinos de mergulho do Caribe. Para os viajantes mais aventureiros, chegar aqui já faz parte da experiência emocionante. O aeroporto de Juancho e Irausquim é uma prova viva de que tamanho não é tudo. A pequena pista de Saba oferece desafios enormes, tanto para os pilotos quanto para os passageiros. Se você é um amante de adrenalina, este é o destino perfeito para sua próxima aventura. Oitavo aeroporto de Gibraltar, onde aviões e carros dividem o mesmo espaço-barreira descendo para interromper o trânsito de carros. Você já viu um aeroporto onde aviões e carros compartilham a mesma pista? Hoje, vamos explorar o incrível aeroporto de Gibraltar, um dos poucos no mundo onde uma estrada atravessa a pista de pouso, aeroporto com o centro da cidade e o famoso Rochedo de Gibraltar. O aeroporto de Gibraltar está localizado no território ultramarino britânico, bem ao sul da Espanha. O que o torna realmente único é sua pista de pouso atravessada pela Winston Churchill Avenue, a estrada mais movimentada de Gibraltar, que conecta a cidade com a fronteira espanhola. Avião se aproxima para pousar. O que acontece quando um avião está prestes a pousar? A pista é fechada para o tráfego de carros. Assim como em uma passagem de trem, barreiras automáticas descem para interromper os veículos e pedestres que estão cruzando a Winston Churchill Avenue. Essa interseção entre carros e aviões é algo que você só encontra em Gibraltar. Outro desafio em Gibraltar é o vento forte. A localização do aeroporto, cercado pelo Rochedo de Gibraltar e pelo estreito de mesmo nome, cria turbulências e ventos laterais imprevisíveis, o que torna os pousos e decolagens ainda mais complicados. Pilotos precisam estar atentos e preparados para manobras rápidas. A pista do aeroporto de Gibraltar não é apenas cruzada por uma estrada, mas também está localizada em uma área extremamente limitada. Para expandir o espaço, parte da pista foi construída sobre o mar, com ambas as extremidades cercadas pela água. Isso significa que os pilotos têm pouco espaço para erros, tornando cada aterrissagem uma verdadeira prova de habilidade. Gibraltar sempre teve uma grande importância militar devido à sua localização estratégica no extremo sul da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o aeroporto foi ampliado para servir como base militar. Hoje, embora tenha voos civis, o aeroporto ainda mantém importância estratégica para a aviação militar britânica, o sinal verde para continuar na estrada. Se você viajar para Gibraltar, prepare-se para uma experiência única. Ao decolar ou pousar, você verá carros parados logo ao lado da pista. E como turista, pode até assistir a uma decolagem a poucos metros de distância, em um dos únicos aeroportos do mundo onde isso é possível, fundo e carros retomando seu trajeto pela estrada. O aeroporto de Gibraltar é uma combinação perfeita de engenharia única e desafios naturais. Voar para cá é muito mais do que uma simples viagem, é uma experiência incomum, onde o céu e a terra literalmente se cruzam. Sétimo aeroporto da Madeira, Portugal. O desafio de pousar sobre o oceano. Imagine aterrissar em um aeroporto cercado pelo oceano, com ventos fortes e uma pista que parece flutuar sobre o mar. Bem-vindo ao aeroporto da Madeira, um dos mais perigosos e emocionantes do mundo, proximidade do aeroporto com o mar. A Ilha da Madeira é um dos destinos mais bonitos e remotos de Portugal, localizada no meio do Oceano Atlântico. Apesar de sua beleza paradisíaca, o aeroporto que serve a ilha é conhecido por ser um dos mais desafiadores do mundo para os pilotos, devido à sua localização e condições climáticas adversas. O aeroporto da Madeira foi originalmente construído com uma pista muito curta, o que tornava as aterrissagens extremamente perigosas. Para resolver o problema, a pista foi ampliada em 2000. No entanto, como não havia terra suficiente, a solução foi construir parte da pista sobre o oceano, sustentada por 180 pilares enormes. Hoje, a pista tem 2.781 metros de comprimento, mas pousar aqui ainda é um desafio, balançando violentamente de um lado para o outro. Um dos maiores desafios para os pilotos no aeroporto da Madeira são os ventos fortes e imprevisíveis. Devido à geografia montanhosa da ilha e sua localização no meio do Atlântico, ventos laterais podem surgir de repente, tornando as aproximações especialmente complicadas. Pilotos precisam fazer manobras de precisão para alinhar o avião corretamente, mesmo com rajadas de vento que podem mudar em segundos. Logo após uma curva acentuada sobre o mar, o voo para o aeroporto da Madeira exige uma abordagem diferente. Os pilotos não podem se aproximar diretamente da pista por causa das montanhas ao redor. Isso significa que eles precisam realizar uma curva acentuada em baixa altitude logo antes de pousar, o que demanda grande habilidade e nervos de aço. A expansão da pista do aeroporto da Madeira é considerada uma das maiores obras de engenharia da aviação mundial. Os pilares que sustentam a pista foram projetados para suportar o peso dos maiores aviões comerciais,
e a construção foi premiada internacionalmente pela sua inovação e complexidade. A pista, praticamente suspensa sobre o oceano, é uma verdadeira maravilha arquitetônica, e a pista chegando subitamente à vista. Para os passageiros, aterrissar no aeroporto da Madeira é uma experiência emocionante, e para alguns, assustadora. A sensação de que o avião está prestes a pousar no oceano, seguida pela visão repentina da pista à frente, torna cada chegada uma aventura inesquecível. Muitos pilotos afirmam que pousar aqui é um dos momentos mais desafiadores de sua carreira. O aeroporto da Madeira é a prova de que a engenharia moderna pode superar os desafios mais extremos da natureza. Entre montanhas, ventos e o vasto oceano, pousar ou decolar aqui é um verdadeiro feito de habilidade. Se você ama emoção, essa aterrissagem está no topo da lista das mais memoráveis. Sexto aeroporto, bem-vindo ao pousar aqui é uma verdadeira prova de coragem, tanto para pilotos quanto para passageiros. O aeroporto de Toncontín está localizado na capital de Honduras, Tegucigalpa, uma cidade cercada por montanhas íngremes. A proximidade com o relevo acidentado cria uma série de desafios únicos para os pilotos, que precisam manobrar com precisão entre as montanhas para pousar em uma pista curta e cercada por obstáculos, parar antes de atingir o final da pista. Com uma pista de apenas 2.012 metros, Toncontín possui uma das pistas mais curtas para um aeroporto internacional. Para pousar, os aviões precisam frear rapidamente após o toque no solo. Qualquer erro de cálculo pode resultar em uma tragédia, já que o fim da pista termina em um terreno acidentado, acentuada para alinhar o avião com a pista enquanto as montanhas parecem perigosamente próximas. Uma das características mais assustadoras de Toncontín é a aproximação final. Os aviões precisam fazer uma curva acentuada em baixa altitude para se alinhar à pista, voando quase rente às montanhas. A sensação é de que o avião está prestes a colidir com o terreno, tornando cada pouso uma experiência de alta tensão, aeroporto, com o avião balançando durante a aterrissagem. Além do terreno desafiador, o clima imprevisível de Tegucigalpa torna os pousos ainda mais perigosos. Ventos fortes, turbulência e neblina são frequentes, reduzindo drasticamente a visibilidade e aumentando o risco de acidentes. Os pilotos precisam estar sempre preparados para lidar com mudanças climáticas repentinas, aeroporto ao longo dos anos. Infelizmente, o aeroporto de Toncontín tem um histórico de acidentes devido às suas condições extremas. Um dos mais trágicos ocorreu em 2008, quando um Airbus A320 ultrapassou o final da pista e colidiu com uma estrada, resultando em várias mortes. Esse acidente reforçou a reputação de Toncontín como um dos aeroportos mais perigosos do mundo, tráfego aéreo sendo implementadas. Nos últimos anos, houve esforços para melhorar a segurança no aeroporto de Toncontín. As autoridades implementaram novas tecnologias de navegação e reformaram partes da pista para aumentar a segurança. No entanto, a localização geográfica e o terreno montanhoso continuarão sendo desafios inescapáveis para as operações aéreas aqui, expressões de tensão e alívio ao tocar o solo. Para os passageiros, pousar em Toncontín é uma experiência que vai do medo à adrenalina. A vista das montanhas, a curva dramática e a frenagem brusca fazem com que cada aterrissagem seja uma experiência intensa, daquelas que ficam na memória por muito tempo. Toncontín não é para qualquer piloto. Aqui, apenas os mais experientes e habilidosos conseguem realizar pousos com segurança. É um dos poucos lugares no mundo onde a perícia e o treinamento rigoroso dos pilotos são testados ao limite, tornando Toncontín uma lenda entre os aeroportos mais perigosos do mundo. Quinto Aeroporto Internacional de Courchevel, França. O aeroporto dos Alpes e sua pista inclinada a montanhas cobertas de neve. Imagine aterrissar em meio aos Alpes franceses, em uma pista curta e inclinada. Bem-vindo ao Aeroporto Internacional de Courchevel, um dos aeroportos mais extremos e desafiadores do mundo, localizado em um dos destinos de esqui mais famosos da França. O aeroporto de Courchevel está localizado em plena região dos Alpes franceses, servindo uma das estações de esqui mais luxuosas do mundo. Para os ricos e aventureiros que desejam chegar diretamente às montanhas, Courchevel oferece uma experiência exclusiva. Mas aterrissar aqui não é para os fracos de coração, inclinada, desacelerando rapidamente enquanto sobe a ladeira. O que torna o aeroporto de Courchevel tão desafiador é sua pista extremamente curta, com apenas 525 metros de comprimento, e uma inclinação significativa de 18,5%. A inclinação serve a um propósito: ajudar os aviões a desacelerar rapidamente na aterrissagem e ganhar velocidade rapidamente na decolagem. No entanto, qualquer erro pode ser desastroso, já que o final da pista é cercado por um penhasco, enquanto se aproxima da pista sem a ajuda de sistemas eletrônicos. Diferente da maioria dos aeroportos internacionais, Courchevel não possui sistemas avançados de navegação,
como o ILS, Sistema de Pouso por Instrumentos. Isso significa que os pilotos devem confiar totalmente em sua visão e habilidades manuais para pousar, especialmente em condições de neve e visibilidade reduzida. Isso torna cada voo uma manobra delicada e perigosa. Aviões se aproximando. Voar para Courchevel durante o inverno pode ser ainda mais arriscado devido ao clima imprevisível dos Alpes. Nevascas, ventos fortes e neblina são comuns, o que aumenta a dificuldade de aproximação e pouso. Pilotos que operam nessa região precisam ser altamente treinados para enfrentar essas condições desafiadoras, pista aparecendo subitamente em meio à neve. Uma das características mais emocionantes e assustadoras do aeroporto de Courchevel é a aproximação. Os aviões têm que voar entre montanhas íngremes e realizar curvas bruscas, o que torna difícil alinhar a aeronave perfeitamente com a pista. Qualquer erro no cálculo pode resultar em uma aproximação fracassada ou, pior, um acidente, concentrando-se intensamente antes de aterrissar. Por causa dessas condições extremas, apenas pilotos especialmente treinados e certificados podem operar voos para Courchevel. Eles devem possuir habilidades excepcionais para lidar com a pista curta, a inclinação e as condições meteorológicas adversas. Não é à toa que Courchevel é considerado um dos aeroportos mais técnicos e perigosos do mundo. Observam a paisagem montanhosa de tirar o fôlego durante a aproximação e o pouso. Para os passageiros, aterrissar em Courchevel é uma mistura de emoção e apreensão. A vista deslumbrante das montanhas e a proximidade da pista com os penhascos criam uma sensação de aventura, mas o coração acelera ao perceber o quão desafiadora é a aproximação. Cada pouso aqui é uma experiência que muitos descrevem como inesquecível. Se você é um amante de aventuras, o aeroporto de Courchevel deve estar na sua lista de experiências imperdíveis. Mas lembre-se, essa aterrissagem não é para os fracos. Em meio aos Alpes franceses, cada voo é uma prova de habilidade e precisão, um verdadeiro desafio tanto para pilotos quanto para passageiros. O quarto aeroporto mais perigoso do mundo é o Aeroporto Internacional de Toncontín, localizado em Tegucigalpa, Honduras. Ele é famoso por seus desafios tanto para pilotos quanto para passageiros, sendo considerado um dos mais perigosos por diversos fatores geográficos e estruturais. A principal dificuldade do Toncontín é a sua localização. Ele está situado em um vale rodeado por montanhas e colinas, o que exige uma abordagem extremamente precisa. Os pilotos precisam fazer uma curva acentuada antes de alinhar a aeronave para aterrissagem, tornando o procedimento particularmente complexo. Além disso, a pista é relativamente curta, com cerca de 2.000 metros, o que é pequena em comparação com muitos aeroportos internacionais, exigindo uma frenagem rápida e controlada. Os ventos que sopram na região também podem ser imprevisíveis, acrescentando mais um elemento de dificuldade para os pilotos. Um erro pode levar a uma saída de pista ou a um pouso forçado. Devido a esses desafios, apenas pilotos experientes e treinados são autorizados a operar voos para Toncontín. Ao longo dos anos, acidentes ocorridos e incidentes no aeroporto reforçam os perigos deste aeroporto. O terceiro aeroporto mais perigoso do mundo, o aeroporto de Courchevel, nos Alpes franceses, oferece um dos cenários mais desafiadores e extremos para pousos e decolagens. Sua confiança deve ser uma combinação de fatores geográficos, climáticos e estruturais que criam condições altamente arriscadas, até mesmo para pilotos e pilotos. Pista curta e inclinada. A pista de Courchevel tem apenas 525 metros de extensão, muito abaixo da média de aeroportos comerciais, onde as pistas geralmente têm mais de 2.500 metros. Além disso, a pista é inclinada, com uma elevação de 18,6%. Essa tensão é uma característica única que ajuda na desaceleração durante o pouso, mas também adiciona um desafio a mais durante a descolagem. No pouso, a aeronave precisa apontar na direção certa desde o início, já que a orientação dificulta qualquer correção significativa. 2. Sem arremetida. Um dos aspectos mais temidos pelos pilotos em Courchevel é o fato de não haver espaço para arremetida. Clima alpino imprevisível. O ar 4. Acesso limitado às pequenas aeronaves. Certificação especial de pilotos. Pilotos. Essa combinação. O segundo aeroporto mais perigoso do mundo é o Aeroporto Internacional de Juancho-Irausquim, localizado na pequena ilha de Saba, no Caribe. Este aeroporto tem fama de ser um dos mais desafiadores e assustadores para pousos e decolagens, principalmente devido à sua localização e características geográficas. A pista de Juancho-Irausquim é uma das mais curtas do mundo para um aeroporto comercial, medindo apenas cerca de 400 metros de comprimento. Essa extensão. O aeroporto está situado em uma península que se projeta sobre o oceano, e a pista começa e termina diretamente em penhascos. Isso significa que, ao errar o planejamento no pouso ou decolagem, há o risco de cair diretamente no mar ou nos rochedos. Tanto a cabeceira quanto a extremidade da pista dão diretamente para o oceano,
criando um cenário dramático e perigoso para quem opera ali. Não há margem para erro. Pousos e decolagens precisam ser extremamente precisos. Assim como o aeroporto de Courchevel, Juancho e Irauskin não oferece espaço para manobras de arremetida, ou seja, os pilotos não têm chance de abortar o pouso e tentar novamente. A abordagem precisa ser perfeita desde o início, pois qualquer erro pode levar a um acidente. Uma curta pista e a geografia ao redor tornam isso uma manobra crítica. A região do Caribe é conhecida por seus ventos fortes e imprevisíveis. No aeroporto de Saba, esses ventos podem dificultar ainda mais as operações. Ventos cruzados são comuns, o que força os pilotos a ajustarem constantemente o controle da aeronave. A influência desses ventos aumenta o risco durante a aterrissagem e a descolagem, especialmente devido à proximidade com o oceano. Devido à combinação da pista curta, do terreno acidentado e das condições climáticas imprevisíveis, voar para o aeroporto de Saba é limitado a um pequeno número de voos comerciais. Normalmente, esses voos são operados por aeronaves turbohélice, como os aviões Twin Otter, que são ágeis e capazes de decolar e pilotar em pistas curtas. Os pilotos que operam neste aeroporto precisam de treinamento específico e experiência para lidar com as condições. Os pilotos que voam para o aeroporto de Juancho e Irauskin precisam de habilidades exclusivas para garantir pousos e decolagens seguras. A aproximação para o pouso é feita sobre o oceano, e os pilotos devem cronometrar e ajustar o toque na pista curta perfeitamente. A decisão e o controle são fundamentais, uma vez que não há espaço para erros. Embora seja perigoso, o aeroporto atrai turistas pela sua localização exótica e pela beleza natural da ilha de Saba. Ela é um destino turístico popular para mergulhadores e aventureiros que desejam explorar as águas cristalinas do Caribe, mas a chegada ao aeroporto já é uma aventura em si. A combinação de uma pista extremamente curta, cercada pelo oceano e com ventos imprevisíveis, fazendo do aeroporto Juancho e Irauskin um dos mais perigosos do mundo. Voar até lá é uma experiência que exige tanto dos pilotos quanto dos passageiros, mas a paisagem é espetacular para quem aprecia uma dose de adrenalina. O primeiro aeroporto mais perigoso do mundo é o aeroporto de Lukla. Oficialmente conhecido como a pista do aeroporto de Lukla, tem apenas 527 metros de comprimento, sendo uma das menores 12 graus. A proteção é uma característica vital, porque sem ela seria quase impossível parar os aviões no curto espaço disponível. No entanto, também criamos um desafio para pilotos, que precisa ser muito preciso. O aeroporto está localizado a uma altitude de aproximadamente 2.860 metros acima do nível do mar, cercado por montanhas. Além disso, a abordagem ao aeroporto é feita em meio às montanhas, exigindo que os pilotos façam curvas fechadas e precisas para alinhar a aeronave com a pista. O terreno montanhoso ao redor cria um ambiente extremamente restritivo e as condições adversas em Lukla são um clima muito assim com somente pilotos altamente experientes. Apesar de ser perigoso, o aeroporto de Lukla é uma rota essencial para turistas e aventureiros que querem escalar o Monte Everest ou explorar as trilhas do Himalaia. Isso torna a movimentação aeroportuária durante a alta temporada de trekking, com numerosos voos diários de pequenas aeronaves que transportam montanhistas e suprimentos para a região. Ao longo dos anos, Lukla registrou vários acidentes devido à combinação de pista curta, clima imprevisível e terreno montanhoso. Esses acidentes reforçam a fama do aeroporto como o mais perigoso do mundo. Embora as mercadorias sejam extremamente controladas e seguras, o risco permanece alto em cada pouso e descolagem. Para os passageiros, pousar ou decolar em Lukla é uma experiência emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. A vista das montanhas gigantes ao redor, a aproximação tensa e a curta pista criam uma sensação de aventura única. Muitos alpinistas relatam que o voo para Lukla é quase tão desafiador quanto o trekking até o Everest. Em resumo, o aeroporto de Lukla é o mais perigoso do mundo devido à sua pista curta, específica, clima imprevisível e o terreno